Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver o momento de uma força no espaço, ou seja, em três dimensões. Bom, o momento de uma força no espaço, ele é um tanto quanto diferente do que a gente vai tratar em 2D. Primeiramente, a gente tem que, claro, deixar claro que o momento ele é uma grandeza vetorial, né? Tanto como a força, ele também é uma grandeza vetorial. O que a gente calculou antes, ele é um momento escalar. Por quê? Porque a gente está falando em 2D, então a gente trabalha com escalar, porque como a gente só tem duas dimensões, então não tem necessidade de a gente trabalhar com vetores. E aí, então a gente acaba sempre encontrando o módulo do momento quando a gente está tratando em 2D. Né? Já é direto o módulo, então já é um escalar. Só que agora, quando a gente for trabalhar em 3D, a gente vai ter que lembrar que o momento ele é um vetor, então a gente tem que definir ele como um vetor. Que ele vai ser dado como um vetor M, aqui está em negrito, né, para pensar que é um vetor. O vetor MA é igual ao produto vetorial entre um vetor posição e a força. Aqui é muito importante lembrar que sempre é obrigatório ser nessa ordem aqui, ó. Porque como a gente está tratando de um produto vetorial agora, então esse nosso vetor R ele precisa ser o primeiro vetor que a gente vai fazer o produto vetorial. Porque se a gente inverter, a gente fizer F vetorial R, vai dar outra coisa. Então é muito importante que sempre o vetor posição esteja na frente. Então é sempre R vetorial F. Ou como você quiser chamar, né, o vetor posição, enfim. Então aqui a gente tem um produto vetorial, claro, entre dois vetores. O vetor R, que é o vetor posição, e F. Então, para a gente fazer o nosso momento no espaço, o que a gente vai precisar é, primeiro, determinar um ponto de referência, como sempre. Tanto um ponto quanto um eixo, como eu já falei antes, né? Então vai chegar um momento que a gente vai definir o momento em relação a um eixo, em relação a qualquer outra distância que a gente quiser, qualquer outra posição que a gente quiser, qualquer outra linha de ação que a gente quiser. Então, mas agora no começo vamos definir como sendo o ponto de referência, né? Então, um ponto, por exemplo, a origem do sistema de coordenadas. E depois que a gente tiver definido esse ponto, basta a gente encontrar um vetor posição que saia desse ponto e passe pela linha de ação da força. É simplesmente isso. Não precisa ser uma distância 90 graus, como a gente fazia em 2D. Não precisa cair exatamente na força, pode ser em qualquer ponto da linha de ação da força. Então é simplesmente um vetor que saia do nosso ponto de origem, que a gente quer encontrar, e vá até qualquer ponto da linha de ação da força. Para fazer esse exemplo aqui agora, só para a gente concretizar isso que eu falei. Então a gente tem essa força F, certo? Que ela está aqui. E a gente precisa encontrar o momento em relação à origem dessa força F. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer o produto vetorial, né? Porque a gente sabe, eu vou tentar fazer aqui nesse espaço. Não, na verdade eu vou passar para outra folha porque fica mais fácil, porque essa aqui a gente vai ocupar um pouco mais de espaço. Mas só fazendo algumas ideias iniciais aqui. O nosso momento em relação à origem, né? Em relação ao que no caso é o ponto A. Nosso MA, ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor posição que saia de A e vá até a linha de ação da força, que é essa aqui, ó. Essa é a nossa linha de ação da força, tá? E ela não termina aqui, ó. Ela vai até o infinito, ó. Então a gente pode encontrar qualquer um vetor que saia de A e vá até C. Por exemplo, esse aqui é um vetor que sai, claro, isso aqui vai ser uma linha reta, enfim. Ele é um vetor que sai de A e vai até até um ponto da linha de ação da força. Isso aqui tudo é a linha de ação da força. Então, se a gente usar esse vetor aqui, vai dar certo. Se a gente usar um vetor aqui, ó, AB, também vai dar certo. Se a gente usasse um vetor que saia desse ponto e vinha até aqui, também vai dar certo. Só que, óbvio que aqui é muito mais difícil de encontrar, porque a gente vai estar saindo no espaço, né? Então, a gente não sabe esse ponto ao certo. Então, é mais fácil sempre a gente ir em pontos que a gente sabe as coordenadas. Por exemplo, esse aqui, esse C aqui. Então, a partir disso aqui, a gente vai escolher um dos vetores posições e fazer um momento, que no caso vai ser um R vetorial F, né? Claro que agora, como eu estou escrevendo, eu sempre coloco a minha indicação que é um vetor, né? E esse aqui é nossa forma que a gente vai usar. Vou passar isso para outra folha daí para fazer o exercício para a gente. Tá, pessoal, vamos lá. Determine o momento da força F em relação à origem. Como eu já falei antes, se você pegar uma caneta aqui, um momento em relação ao ponto A, que é a origem, né, nesse caso, vai ser igual a um vetor R vezes uma força. Como a gente está vendo aqui, a gente precisa da força em vetor, certo? E a gente tem o módulo dela e a linha de ação, né, a partir dessas coordenadas aqui.
Então, o que a gente vai fazer primeiro é encontrar o nosso vetor força, como a gente sempre faz. Então, o nosso vetor força vai ser igual ao módulo dela, que é 60, vezes um unitário na direção da sua linha de ação, que é essa aqui, né? Que é CB. Então, essa aqui vai ser, como é que a gente vai ver esse nosso vetor unitário? Em X, o que ele anda? Sai de C e vai até B, ele vai andar 2, né? Porque vai até aqui, ó. Então, ele anda 2, menos 2, porque ele está indo para trás. Então, é menos 2i, ó. Menos 2i. Em J, quanto que ele vai andar? Se de C até a origem é 4 e de B até a origem é 3, se a gente tirar 4 com 3, a gente tem essa distância aqui, que é a origem, que é o ponto C até o B, né? Então vai ser 4 menos 3, que é 1. Isso negativo porque está para trás, então vou botar menos J aqui direto. K ele sobe 2, então mais 2K. Beleza, está aqui o nosso vetor. Se a gente for fazer agora essa conta, isso vai ficar o quê? O módulo vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai ficar 4 mais 4, 8, mais 1 ao quadrado, que é 9. Então vai ficar raiz de 9, que é 3. Nossa força F vai ser igual ao quê? 2 dividido por 3 vezes 60 vai dar 40, só que é menos 40, né? Menos 40 em I. Em J vai ser menos também, vai ficar 60 dividido por 3, certo? Porque é 1 terço, menos 1 dividido por 3 vezes 60. Então é a mesma coisa que dividir 60 por 3, vai dar menos 20. Em K é 2 terços vezes 60, então é 60 vezes 2 dividido por 3, dá 40 também. Mais 40 em K. E está aqui o nosso vetor F como vetor, né? A força F como vetor. O próximo passo é nós encontrar o nosso vetor R. Como eu falei antes, nosso vetor R ele pode ser tanto qualquer vetor que saia de A e chegue na linha de ação da força. Pode ser esse vetor aqui, pode ser esse vetor aqui. Nesse exercício eu vou escolher esse aqui, ó, do nosso ponto B, certo? Porque ele está mais na cara, que ele está mais aparente, então é esse que eu vou escolher. Então vamos lá. Como é que a gente vai escrever esse nosso vetor R? Que vai ser um vetor que sai de A e vem até a linha de ação da força aqui, que nesse caso vai estar em B. Por quê? A força ela pode estar sendo aplicada em B, mas como a linha de ação dela é tudo isso aqui, então a força poderia estar escrita aqui, poderia estar escrita aqui embaixo, então é indiferente o lugar que ela vai estar aqui, tá? Só que nesse caso ela está exatamente aqui, então fica mais claro para a gente. Então R é um vetorzinho que ele vai ser igual a... Quanto que ele vai andar em X para sair de A até B? Ele vai andar 1, certo? Porque essa distância aqui de A até B em X, né? Essa distânciazinha ali é 1. Então é só I. Vou botar só I, porque 1 vezes I vai dar I, né? Certo, agora a gente tem que ver em Y. Y vai ser quanto? Vai ser 3. De A até B é simplesmente 3. Então é mais 3, porque está indo para frente no eixo J, no eixo Y. E K ele sobe 2. De A até B ele vai subir esse 2 aqui, então é mais 2 em K. E é importante lembrar que a gente não vai agora fazer o unitário, né? Porque a gente quer a distância, a gente quer a posição. Então a gente tem que garantir o tamanho do vetor. Ou seja, a gente não pode deixar que ele seja unitário. Então, por isso que a gente não faz unitário aqui. Agora que a gente já tem o vetor R, que a gente acabou de descobrir, e o vetor F, que a gente descobriu antes, a gente consegue fazer essa conta aqui. Para a gente fazer um produto vetorial, a gente tem diversas maneiras, diversas formas diferentes. Então, vocês podem fazer do jeito que você achar melhor. Se vocês precisarem de uma aula, alguma coisa do tipo sobre como fazer um produto vetorial, eu posso fazer aqui no meu canal, só que só vocês pedirem nos comentários, alguma coisa desse tipo assim. Mas acho que é meio desnecessário porque já tem infinitos vídeos na internet, vocês provavelmente sabem fazer, então cada um faz do jeito que você achar melhor, tá? Vou fazer aqui do jeito que eu acho melhor, que é pela matriz e tudo mais. Então vamos lá. O momento em relação ao ponto A vai ser igual. Momento aqui, né? A gente faz uma matriz assim. Daí aqui a gente coloca primeiro. Sempre a gente vai colocar nessa matriz o nosso vetor. Um vetor com os unitários, né? Que é I, J e K. Daí logo abaixo a gente coloca o nosso vetor R, que é o primeiro vetor do produto vetorial, que vai ser 1. Em I é 1, em J é 3, em 2 e K é 2. Então é 1, 3 e 2. Deixa eu botar esse 3 melhor. 3 e 2. E logo abaixo o vetor força, que é menos 40 em I. Menos 40, menos 20 e 40 positivo. Agora eu gosto de fazer assim, eu repito as duas aqui e tudo mais, né? Tem outras formas, mas eu gosto de fazer assim. Então a gente repete aqui essas duas últimas linhas.
Aí fecha aqui, tudo mais, e vem nas diagonais, né? Essa primeira diagonal aqui, 3 vezes 40 vezes i, vai dar 120i. Aqui agora, j vezes 2 vezes 40 dá mais 80j. Agora aqui, K1i menos 20 dá menos 20K. Vindo nesta aqui agora, K13 menos 40. Como eu tenho menos 40 aqui, e vezes 3 vai dar menos 120, só que como a gente está agora do lado contrário, né? Então a gente vem para cá, então a gente troca o sinal. Então fica 3 vezes menos 40, dá menos 120, só que como troca o sinal, então fica mais 120. K. Aqui vai ser 2 vezes menos 20, dá menos 40i, só que como troca o sinal, fica mais 40i. Aqui agora fica j vezes 1 vezes 40, dá 40j, só que como troca o sinal, fica menos 40j. Fazendo essa continha aqui, como é que a gente faz? A gente vai pegar e somar as componentes i com i, j com j e k com k. Vai ter 120 mais menos 40. Não, opa. 120 mais 40, né? 120 em i mais 40 em i, vai dar 160 em i. Em j tem mais 80, menos 40, então fica 80 menos 40, que dá mais 40 em j. E z a gente tem menos 20 e mais 120, então vai ficar mais 100 em k. E esse é o nosso vetor momento A. Esse é o nosso momento daquela força em relação ao ponto A, que eu vou botar aqui de verdinho, olha que bonito. E está aqui o nosso momento em relação ao ponto A. Bate com o nosso gabarito, que é 120, mais 40 e mais 100. Opa, então eu errei alguma coisa aqui. Ó. Aqui está menos 120 em J. O que eu fiz de errado? Em J eu tenho mais 80 e menos 40. O que eu fiz? Deixa eu ver uma coisa. Por que aqui está... Deixa eu ver. Vai ser 3 vezes 40, 120. Aqui vai dar 2 vezes... Aqui, ó. Aqui quando eu copiei e colei para cá, eu esqueci de passar o sinal. Ó. Aqui é menos 40, eu copiei 40 para cá. Então aqui fica menos 40, na verdade. Ó. Então, se aqui é menos 40, aqui vai ser menos 80. Daí, quando eu faço menos 80 com menos 40, eu vou ter menos 120 aqui. Então, aqui muda. Menos 120. Certo? Vai bater ali agora, né? Isso, menos 120. Então, tá. Só foi um erro ali quando eu copiei o menos 40 para cá. Eu esqueci de copiar o menos. Então, esses erros acontecem. Só vocês terem que prestar bastante atenção, como eu não fiz agora. E está aqui o nosso momento em relação ao A. A gente pode descobrir o módulo desse momento. Então, eu vou chamar que o MA, que é o módulo desse momento aqui, ele é a raiz de 160 ao quadrado. Isso aqui é como a gente faz com força, né? Menos, mais, na verdade, né? Menos 120 ao quadrado, mais 100 ao quadrado. E isso a gente tira a raiz, né? Desenhando aqui, a gente desenha só para ficar bonitinho. Só vou trocar de cor, né? Aqui. Então, o módulo do nosso momento em relação ao ponto A vai ser 120 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Isso vai dar, tirando a raiz, 223,606,79 Newton metros. Vou ter uma perninha a mais. Newton metro. Aqui, claro, isso aqui é Newton metro, né? Então a gente pode botar a unidade aqui também nesse vetor. Newton vezes metro. E tá pronto, pessoal. Terminamos o nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido, porque acaba sendo... claro, esse exercício aqui é bem simples, né? Mas depois fica um pouco mais complexo, quando às vezes para enxergar esse R é mais difícil. E às vezes a força de fazer decompor o vetor também é um pouco mais difícil. Então, quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. Isso é certo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu quis dizer. E se curtindo, por favor, peço que deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!